esses peixes que estão aptos a fazer a reprodução. Então, nisso nós temos uma etapa que eu chamo que é uma etapa muito vital do processo de reprodução, que é a seleção dos reprodutores, tá? E com as gônadas no estágio de maturação final. Então, basicamente, a gente faz essa avaliação de forma subjetiva. As fêmeas, aquelas que apresentam abdômen abaulado, tá? E com papila genital entumecida e avermelhada, tá? Isso vai muito com a experiência do técnico, né? Então, é muito comum a gente visitar as pisciculturas, o técnico que é responsável pela reprodução, cara, bate o olho e fala, essa desova, essa não desova. Então, assim é normal. Então, nós temos aqui, nesse caso, né, além disso, a possibilidade de a gente estar realizando a canulação. O que é a canulação? É o processo onde a gente comprova se realmente as fêmeas eles estão nesse estágio de maturação final que a gente pode estar utilizando para a indução hormonal. Então, isso aqui são algumas imagens, né, de exemplos que a gente tem de fêmeas nesse estágio. Então, aqui, ó, uma fêmea de Curimbatá, o abdômen bem abaulado, tá? E bem macio, então é uma fêmea que a gente acaba com tato mesmo, né? Pegando nessa fêmea e sentindo a maciez do abdômen. Aqui uma fêmea de Pacu, a gente observa o abdômen bem abaulado e a papila urigental bem entumecida. Isso aqui é de Tambaqui. Nesse caso, uma fêmea de Jundiá. Então, o Handiakelly, se a gente fizer uma leve pressão, né, na região abdominal, se a fêmea está apta à reprodução, ela acaba liberando oócitos, então a gente consegue verificar esses oócitos. Se eles estão no formato regular, se eles estão na coloração adequada, a gente acaba selecionando as fêmeas para indução. E geralmente esse procedimento, né, a gente faz dentro do tanque de criação, né? A gente acaba passando a rede, selecionando esses peixes, né, e em seguida pegando manualmente um por um e verificando quais estão aptos à reprodução. Além disso, né, nós temos a possibilidade da realização dessa biópsia ovariana ou processo de canulação, tá? Que a gente acaba inserindo um catéter urogenital na papila da fêmea, tá? Um catéter esses que a gente compra em farmácias, né? Então acaba retirando uma pequena parcela desses ovócitos e, consequentemente, avaliando esses ovócitos. O que a gente avalia, né? Além dessa maciez, mas a maciez não garante que a fêmea está apta? Pode até ser que sim, tá? Se a fêmea está bem macia, bem abaulado, né? Uma característica que ela já está ou apta ou muito próxima a responder positivamente ao processo de indução hormonal. Entretanto, é muito comum nós pegarmos reprodutores que já passaram dessa fase de maturação final e entraram em regressão. E se a fêmea entrou em regressão a gente realizar uma indução hormonal, muito provavelmente ela vai empedrar esses ovócitos, né? Ela pode chegar a óbito, tá bom? Então, aqui é um pequeno vídeo de eu realizando uma canulação para vocês verem. É bem fácil, né? A gente pega uma seringa, coloca numa seringa um catéter, e esse catéter é um catéter de silicone ou de plástico, então a gente acaba, o silicone ele é mais macio, né? Então, para ter um bem-estar melhor dessas fêmeas, a gente prefere, a gente acaba inserindo a papila genital, então nós temos o ânus e a papila, o ânus e a papila, e aqui, né, só para fazer a canulação bem de leve, a gente insere uns 2, 3 centímetros, tá? Retira um pouco do ar da seringa e, consequentemente, a gente tem a quantidade de ovócitos, tá? Em seguida, a gente retira a pressão. Esses ovócitos não fazem que não entre na seringa. Então, aqui, nós temos a quantidade de ovócitos já canulados e a gente faz a avaliação desses ovócitos, tá? Então, isso para comprovar se realmente o peixe ele está nesse estágio aqui. Que estágio que é esse? Então, aqui, um exemplo, a gente está uma fêmea dourada, a gente fez a canulação, retiramos esses ossos, colocamos uma solução, chamamos uma solução de serra, e essa solução
clarear esses ovócitos. Clareando o ovócito, ele vai ficar muito evidente esse núcleo. Então, quanto mais esse núcleo tiver migrado perto da periferia desses ovócitos, a fêmea ela está em um estágio mais avançado de maturação gonadal. Se esse núcleo estivesse central, tá? Essa fêmea ela ainda não estaria numa fase ideal para responder positivamente ao processo de indução hormonal. Então, a gente deixa essa fêmea no viveiro e não faz indução nesse momento, porque ela não vai responder positivamente. Então, nós temos essa migração do núcleo, né? À medida que esses oócitos eles acabam tendo incorporação de vitelo, tá? Esses grânulos de vitelo, esse núcleo ele vai migrando basicamente para o polo animal desse oócito. Tá? Então, nós temos o polo animal e o polo vegetal. Então, nesse caso, nós temos aqui a produção, né, do hormônio luteinizante. Ele vai ser o hormônio responsável pela liberação desse núcleo, né, e ovulação dessa fêmea. Ou seja, o rompimento da teca e da granulosa, e esse ósseo ele ficar pronto para ser fertilizado. Tá bom? Então, por isso a gente acaba realizando esse hormonal, porque nós não temos esse hormônio luteinizante produzido nos nossos viveiros escavados. Consequentemente, se a gente não tem esse hormônio, a gente tem que ir realizando indução. Então, basicamente, o objetivo dessa indução hormonal, tá? É a gente realizar a ovulação dessa fêmea. Então, nós temos aqui os peixes maduros, geralmente estão na fase de dormência, que a gente fala, né? Estão na maturação avançada. Então, onde o núcleo está bem na periferia. Então, isso aqui é antes da indução. Após a indução hormonal, ocorre uma desintegração dessa vesícula germinativa, então ela vai migrando para o polo animal, tá? Geralmente onde está presente a micrópila. E quando a fêmea ovula, a gente não tem mais a presença do núcleo, tá? O ovócito ele está livre na luz do ovário e a gente não tem mais o núcleo, porque esse núcleo ou essa vesícula germinativa ela já rompeu, né, e já foi desintegrada. Então, nesse caso, para machos, tá, a seleção, basicamente, os machos, a gente tem a presença de sêmen após leve pressão abdominal, e algumas espécies, tais como o dourado, o lambari, o Acionic altiparame, a gente verifica a presença de espículas na ladeira anal. E alguns brícons também a gente tem espículas, né, acho que a piracanjuba, a piabanha, né? Tem alguns brícons que a gente tem esses espículas na ladeira anal. Então a gente consegue estar fazendo a seleção, indicando que o peixe está na fase de maturação final. Então a indução hormonal, o objetivo dela é promover a maturação final e a ovulação, tá? E liberação desses ovócitos e aumento de fluido seminal nos machos, tá? E o hormônio mais empregado, nesse caso, o extrato bruto de hipófise de carpo, tá? A gente tem visto que é uma grande aplicabilidade. Tem outros também, como o HCG, tá? Só que a gente não tem umas doses muito corretas ainda para todas as espécies e acaba se tornando um pouco caro, devido a algumas doses excessivas que tem publicado, mas tem um pessoal que usa para tainha, para roubá-lo, né? Tem alguns trabalhos que falam que usam HCG. E hormônios liberadores de gonotrofinas, os GNRHs, então nós temos hoje alguns GNRHs já purificados de salmão, alguns análogos de GNRHs, né? Então nós temos alguns hormônios também nesse sentido que acabam sendo utilizados. E como eu falei para vocês, a gente acaba utilizando mais a hipófise, né? O extrato bruto de hipófise de carpa. E por que é bruto? Porque ocorre a hipófise ela é retirada das carpas, né? Quais carpas? São aquelas carpas húngaras ou aquelas carpas comuns lá do leste europeu, onde elas são criadas comercialmente. Então, elas são abatidas no momento que elas estão aptas à reprodução. Então, durante esse período, essa hipófise ela vai estar cheia de hormônio luteinizante, porque ela não necessita fazer migração reprodutiva para produzir esse hormônio, ela já produz intrinsecamente, tá? Então, essa hipófise, né, então a gente pega ela e retira, ela fica logo abaixo do cérebro, a gente tira uma tampa assim da cabeça do animal, ela é uma granulazinha bem branquinha que fica abaixo desse encéfalo, a gente acaba inserindo ela na acetona para fazer uma limpeza e desidratação,
por 6 horas e, consequentemente, deixa secando ao ar livre. E com isso ela acaba ficando sequinha, né? Uma bolinha bem pequenininha, o peso aí variando de 1 até 5 ou 6 miligramas cada hipófise, varia muito com o tamanho do animal. E a hipófise, ela tem uma única região, nesse caso aqui, ó, tá? Uma hipófise com uma região onde nós temos esse hormônio azul, é o hormônio gonadotrófico,